Também continuando o tema de paternidade, de uma outra ótica agora, né? Na esfera terrena, né? Na esfera psicológica, Kátia ela vai estar falando sobre a função do pai, algumas coisas que eu creio que ela vai abençoar a sua vida, então não sai daí. Ela já está conosco, Dani. A gente já podemos convidá-la. Então vamos lá, chama a Kátia. Maravilha, hoje tem pura nesse programa. Bom dia, Kátia, que bom tê-la conosco hoje. Bom dia, queridas. Estão me ouvindo bem? Sim. Uhum. Sim, estamos ouvindo sim. É um prazer. Seja bem-vinda. É verdade. Eu não ouvi vocês falar. A Kátia tem sido também esse presente de Deus para nós, né? Deus é muito bonzinho, gente. É um pai, né? É o pai, é o pai. Também tem nos dado, né, a Kátia de presente na nossa vida, nós três. A Kátia tem sido, assim, um instrumento de Deus e essa ferramenta que Deus tem levantado na terra para também abranger outras áreas e tocar outros filhos, né, Kátia? Amém. Kátia, fica à vontade, tá? A casa é tua. Já é de casa, na verdade, né? Desde o comecinho. Então, fica à vontade, sinta-se à vontade para discorrer no assunto que tu trouxe para nós hoje. Ok, então. Eu vou tentar resumir, né, uma série de conceitos aí dentro da questão da função paterna e da parentalidade, que é algo tão especial, principalmente nessa época do ano, em que a gente comemora o Dia dos Pais, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre a parentalidade, mas vou focar um pouquinho mais na questão da função paterna, né? Então, o que a gente vai falar aqui hoje, na verdade, outros psicólogos, pesquisadores, né, enfim, teólogos já falaram antes, né? Que é essa questão da função paterna. Para citar um nome da antiguidade, a gente pode falar do Freud, que traz todo um contexto de função paterna e desenvolve isso através da psicanálise. E, mais recentemente, a gente poderia citar o Bert Hellinger. Ele foi um terapeuta alemão, um pedagogo, que também falou bastante sobre isso e desenvolveu e trabalhou bastante, até a morte dele em 2019, com as constelações familiares. Então, esse conceito de constelação familiar, esse método que traz para a gente uma forma de terapia onde a gente vai analisar as funções de cada parentesco, né, as funções de cada um dentro da família, eu acho que nos ajuda a entender um pouquinho essa questão da função paterna, né? E para a gente entender isso, a gente tem que entender também a questão da parentalidade, né? A parentalidade é um conceito que traz para a gente as funções e os papéis de cada um dentro da família, né? Dos pais para os filhos. E o mais interessante disso tudo é que a gente já começa, se a gente for analisar na época da concepção, né? Quando a gente pensa que se as constelações familiares, os estudiosos dizem que a gente a psicologia já fala que a gente sempre teve esse pertencimento dentro da família. Então, se a gente pensar que a gente tem para a concepção de um bebê, né, para a concepção de um indivíduo, a gente vai ter um óvulo, um espermatozoide, a gente já tem dois, né? A gente tem o encontro, né, desses dois para a formação do indivíduo. Então, já são três. Independente de onde vem esse óvulo, de onde vem esse espermatozoide, a gente já vai ter três ali. Então, todo ser humano, todos nós, temos essa questão da ancestralidade, temos essa questão do pertencimento a um grupo, né? Nesse caso, o nosso primeiro grupo é a família, né? E dentro dessa perspectiva, nascer,
numa família onde as funções na parentalidade estão definidas e estão sendo executadas, facilita bastante para o desenvolvimento saudável de um indivíduo. Então, quando a gente começa falando, né, da parentalidade e a gente começa a entender que a gente, para ser parente, né, para ser mãe ou pai, a gente precisa primeiro entender da gente, né? Eu acho que isso já facilita um pouco para a gente saber por que às vezes as coisas não acontecem exatamente como a gente quer. E a questão da função paterna é algo que independe da questão só biológica e genética, né? Nós podemos ter numa família alguém desempenhando a função paterna que não necessariamente só um pai biológico, né? Então transcende essa questão da função paterna, transcende um pouco essa questão do pai biológico, porque eu posso ter um avô, eu posso ter um irmão mais velho, eu posso ter um tio, eu posso ter um amigo chegado da família que vai ser para essa criança, menino ou menina, alguém que executa essa função paterna. E quando isso não acontece, e fica realmente esse espaço, né? Fica realmente essa falta para a criança, né? Então, ainda que a gente tenha hoje em dia, né, toda uma curva na estatística, eu não posso afirmar que todo ser humano, todo indivíduo vai ter uma sequela porque não teve aí um pai presente, alguém para fazer a função de pai presente. Mas as estatísticas mostram para gente que 80% das pessoas que crescem sem alguém que desenvolva a função paterna são pessoas com dificuldades para enfrentar a vida. Então eu acho que a gente já tem que começar a refletir bastante sobre isso, né? E quando é que essa função paterna ela começa a acontecer? Quando a gente pensa, por exemplo, na questão da gestação, a gente está falando ali que tem uma criança, né, sendo gerada, e essa criança está ali naquele ambiente gostoso do útero, né, do ventre da mãe, está ali naquele aconchego, está ali protegida, né, das coisas do mundo ali fora. Só que, na verdade, não dá para a gente ficar naquele aconchego o tempo todo. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que romper com aquilo, né? Vai chegar uma hora e que aquele espaço que a gente tem ali dentro, do ventre da mãe, já não vai ser suficiente, né? E aí, é muito bom estar ali no útero, mas aí, quando chega o momento do nascimento, o que acontece com esse bebê? Esse bebê vai ter que romper esse vínculo com a mãe e esse bebê vai ter que começar a respirar sozinha, né? Ele vai ter que ter alguém que corta esse cordão, ele corta essa relação que ele teve de 9 meses ali no corpo da mãe dele para chegar para o mundo, né? Para começar a vida dele como um indivíduo separado do outro indivíduo que era a mãe. E normalmente, quando a gente está falando dentro de um contexto que independente mesmo da constituição de família, tá, gente? Se é uma família mais moderna, se é uma família mais tradicional, mas vamos imaginar, só para ajudar a gente aqui, que aquele pai que está acompanhando a mãe no hospital, ele normalmente é acertado ali, né? A mãe conversa com o médico, o meu marido vai cortar, né? O pai da criança vai cortar o cordão umbilical. E ali começa aquela função paterna. Agora, vocês podem me perguntar, mas Kátia, e quando não é o pai? E quando quem está ali é um avô ou uma avó? Ou quando quem está ali é ninguém? Porque isso eventualmente acontece, né? De uma pessoa, infelizmente acontece, de você, da mãe, da gestante para o hospital, e muitas vezes não tem ninguém do lado dela. Então, a gente precisa entender a função paterna não só como uma figura, mas como uma situação que acontece. Quando aquele médico corta aquele cordão, a criança já está sendo avisada, agora é com você. Agora você não tem mais só aquela relação com a mãe. Agora você vai começar a enfrentar o mundo. E aí começa então essa atuação da função paterna. Tá claro aí? Como é que tá? Tá dando para entender direitinho? Sim. E daí, quando essa função paterna começa,
a gente tem então aquela circunstância, a criança volta, vai para casa, né, ou a criança tem aquela relação com a mãe, né, nos primeiros anos de vida, que é uma relação realmente bastante forte, porque a mãe está ali responsável por aqueles primeiros cuidados, mas a função paterna já tem que começar ali também, né? Já tem que estar realmente ali auxiliando essa mãe nos cuidados com o bebê, né? E podendo mostrar que não tem só aquela relação com a mãe. Isso, na verdade, é um alívio para a mãe também. Então, o que acontece quando eu, na verdade, não tenho o pai presente ou eu não tenho alguém que possa me ajudar com essa função paterna? A mãe está sozinha, né? E quando ela está sozinha, ela vai ficar sobrecarregada. Hoje a gente tem isso, a gente vive um pouco isso na sociedade hoje. A gente tem muita mãe criando o filho realmente sozinho e desempenhando a função de pai e a função de mãe. E isso realmente é uma sobrecarga, né? Quando, na verdade, dentro da parentalidade, eu não tenho as funções definidas e eu não tenho alguém para fazer a função paterna e alguém para exercer a função materna, e eu tenho, na verdade, aí uma dupla, né, que possa realmente se auxiliar, eu já vou ter alguém sobrecarregado dentro dessa função paterna ou da função materna. Dos dois, porque eu posso ter, na verdade, um pai sobrecarregado ou uma mãe sobrecarregada, né? E o que acontece? A função materna é uma função do campo desejante, né? Quem é mãe sabe disso, né? Que é aquela coisa, o bebê tá ali, aí o bebê chora, você quer correr para dar um mamar para ele. O bebê chora, você não sabe nem o que quer, mas você já pega no colo. Então, assim, é o campo desejante. O bebê, ele nasce querendo tudo, né? Ele quer agora, eu quero agora, o mamar agora, eu preciso das minhas necessidades satisfeitas agora, né? Então, a função materna está muito nesse campo do desejo, do eu quero, do eu posso ter nesse momento, né? E a função paterna, a competência da função paterna é colocar um limite nisso, né? Como se eu dissesse, não, calma, não é tudo na hora que você quer. E aí eu entro com as limitações, com as regulações, com as questões da norma, né? Com as questões de ensinar para essa criança, né? Desde cedo, que ela pode sim conquistar o mundo, mas ela precisa conquistar esse mundo passo a passo. Que não dá para ser só na hora que ela quer. Eu quero agora, né? A gente está numa sociedade hoje em que é a sociedade do consumismo, né? É a sociedade do eu quero agora. E tudo que eu quero precisa acontecer, né? Então eu quero um brinquedo, eu tenho. Eu quero um carro, eu tenho. Então eu preciso, né? Esses desejos todos hoje em dia são os desejos do eu quero. Então, quando você não tem uma função paterna desde cedo para te mostrar que não é toda hora, que não é na hora que você quer, que são aquelas regulações, são aquelas normas e aquelas regras, você acaba realmente cresce achando que dá para conquistar o mundo a qualquer preço, quando na verdade tudo precisa de um tempo, você precisa desenvolver recursos para conquistar, né? Então, os estudiosos, os psicólogos dizem que a gente tem hoje uma geração e uma sociedade onde é a sociedade do quero. Então, eu não sei receber um não, né? Quando eu recebo um não, eu me frustro. E com a frustração, eu não consigo administrar essa frustração do não. Então, o que a gente vê hoje? Uma sociedade, uma geração voltada para o consumo de drogas, para o consumo do álcool, para o exagero no sexo, enfim, com todas essas coisas para cobrir um buraco de frustração, porque afinal eu não consegui ter o eu quero naquele momento. Então, se eu não tenho, eu preciso aliviar a minha frustração de alguma maneira. Como é que eu vou aliviar essa frustração? Eu vou aliviar essa frustração através dos vícios, né? Eu preciso preencher aquilo que eu não consegui. Então, quando a gente fala da questão da função paterna, que de novo, a gente está falando de função. A gente aqui não está falando de gênero, a gente não está falando que uma mãe não pode assumir os dois papéis, a gente não está falando que um pai adotivo não pode assumir isso, né? A gente está falando de alguém que faça esse trabalho, que exerça essa obrigação e essa função dentro da família, né? E nesse caso, a gente precisa entender que às vezes é um avô. A gente precisa entender que às vezes essa criança, infelizmente, não teve, na verdade,
em termos de parentalidade, a mãe, o pai, a função materna e a função materna juntas, mas existem casos de pessoas, por exemplo, que cresceram no orfanato ou que foram adotadas, mas que tiveram, nesse primeiro momento da vida, até depois da adolescência, alguém que fizesse esse papel. Então é importante a gente entender que parentalidade, e muitas vezes a função paterna, ela também, gente, tem a ver com uma função social. Né? Às vezes a gente tem, por exemplo, amigos próximos a uma família e essa família tem crianças e essas crianças não tiveram ali um pai presente, mas às vezes você acaba tendo um avô ou mesmo um amigo que possa estar trazendo realmente toda essa limitação, toda essa coisa das regras e normas, de apresentar o mundo para essa criança de uma outra maneira, e isso já está valendo também. Como função social, a parentalidade não pode ser colocada só dentro do ponto de vista da família direta. Então eu acho muito legal quando a gente pensa nisso, porque aí a gente percebe que todo mundo é responsável, né? É verdade. A gente é responsável por uma criança que está perto da gente. A gente é responsável por trazer, por dar esse amor que essa criança precisa, seja ela quem for. Eu acho que dentro disso a gente caminha para uma situação de respeito e de desenvolvimento de uma postura social em relação à parentalidade, que é o que hoje, quando a gente desenvolve ministérios ou quando as pessoas ajudam outras coisas, ou seja, é responsabilidade minha também, porque essa criança está inserida nesse grupo. É verdade. É verdade. Engraçado, tu tá falando isso. Hoje eu tô bem chorosa, nossa. Eu tô percebendo aqui. Eu já lembrei do meu netinho no Brasil, né? Que eu saí de lá e ele tava com 1 ano agora, ele vai fazer 4. E eu tenho feito isso com ele no vídeo. Eu digo pra mãe dele, não deixa ele me esquecer, não deixa, mostra a minha foto, mostre como a avó dele é linda. Ô Dani, eu fiz a mesma coisa com os meus sobrinhos. Por favor, não deixa eles me esquecer. Me mostra, fala de mim. E aí, Kátia, eu falo com ele no vídeo, né? Às vezes eu com áudio. E aí eu fico falando com ele. E eu falo intencionalmente mesmo, sabe? Porque mesmo que eu esteja distante, eu entendo que eu, como vó, eu tenho um papel, uma função que ele precisa, mesmo que eu não esteja lá presente, ele precisa identificar. Eu estava dizendo isso para o meu filho, entendeu? Mesmo eu estando distante, eu quero que o meu neto olhe para mim e ele tenha uma visão, como o pastor Júlio falou antes, sobre Deus, que eu tenha esse papel na vida dele olhar para mim e ele ser direcionado para alguma coisa que possa faltar. Porque eu acredito que as vós, os tios, os primos, todo mundo tem um papel específico na vida, a família, né? Essa parentalidade que você está falando é a constituição da família. Cada um tem um papel específico, algo a contribuir, eu entendo isso. Então, eu como vó, eu entendo que não é só o fato de dar alguma coisa para o meu neto, de material, mas eu tenho algo que deixar dentro dele no desenvolvimento humano dele, né? É verdade. E também queria compartilhar uma coisa que assim, que ficou gravado, porque eu cuidava dos meus sobrinhos lá no Brasil, né? E aí a gente fazia muitas coisas juntos. Então, na época eu nem imaginava que eu ia vir para os Estados Unidos. Mas eu pensava, eu preciso deixar algo dentro deles, né? De que eles... Pode acontecer tudo na Terra, mas que eles saibam que aqui tem um lugar seguro para eles. Mesmo não sendo a mãe, mas eu sou a tia que, se por uma coisa acontecer, sei lá, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer na vida. Eles têm um lugar seguro. Então, a gente fazia muitas, muitas coisas. No Natal, eu sempre fazia algo assim marcante a respeito, né, de Deus e tal, mas sempre fazia algo marcante. E aí eles lembram de tudo, absolutamente tudo. Meus sobrinhos, eles estão gigantes, muito maior do que eu. Só que para mim continua sendo meus bebezinhos, né? E eles, quando a gente senta para conversar, a minha mãe sempre fala: filha, tu desempenhou um papel... Eu vou chorar.
Porque eles sempre contam o que tu fazia aqui e isso gerou memórias dentro deles que eles não esquecem nunca mais. Então, sempre que tem qualquer coisa, data, seja Dia das Crianças, seja Natal, seja Páscoa, seja qualquer coisa, a gente faz algo, mas eles sempre lembram do que tu fazia com eles, de quanto era especial e de quanto eles têm memórias amorosas a respeito disso. Então, assim, eu não sou a mãe, eu não sou o pai, mas eu sou essa pessoa que tá, como que tu fala? Como é que é? Parentalidade. Eu tô dentro da parentalidade, né? Uma função. E como a Dani falou, de fato, cada um tem uma função. Às vezes não é o pai, não é a mãe, que às vezes quem criou foi o avô, né, que tá fazendo o papel muitas vezes de pai, mas às vezes não é isso, é como a Dani não é o pai, não é a mãe, é a avó, mas ela tá ali presente. Como é importante isso? É verdade. E eu creio que cada vez mais a sociedade tem tentado quebrar isso, né? Essa questão da família, da questão dos parentes, e cada um. Eu nunca tinha parado para pensar, tipo, da função de cada um na família. Como que é importante e poderoso, tipo, eu sou irmã, eu vou ser irmã. Eu sou mãe, eu vou ser mãe. Se eu sou vó, tia, cada um tem uma função no meio da família, né? É como, tipo, é um corpo e cada um tá ali, a mão, o pé, a cabeça, cada um tem uma função na família que, tipo, é importante para o desenvolvimento daqueles que estão vindo, né? Assim, a minha família, ela nunca teve costumes de nada, de datas comemorativas, de Natal. Era algo que, tipo, não tinha, não sei explicar por quê. E quando eu casei com o Luciano, a gente junta duas né, vem de um background diferente, duas culturas diferentes. E na família do Luciano era algo muito importante. E eu lembro que no início eu achava tão bobo, eu fazia, ai meu Deus, que bobeira, quanta coisa para uma coisa, sabe? Só que na verdade eu achava aquilo porque eu não tinha sido, né, implantada e criada daquele jeito. E hoje eu vejo como que, graças a Deus, eu mudei, a minha mentalidade mudou, e eu estou implantando isso na vida dos meus filhos, para que eles entendam, né, a importância de cada coisa, de cada data, de cada comemoração, que tudo é importante. Porque por alguma razão, meus pais não implantaram isso em mim. Só que hoje, como mãe e o Luciano como pai, nós temos a função de implantar isso no coração dos nossos filhos. E eu tenho a função de implantar isso no coração da minha sobrinha, no coração, tipo, né, das pessoas que agora eu faço parte da família delas. Tipo, se caso eu não recebi no meu background, se eu não recebi, agora eu tenho que entender a minha função e plantar aquilo daqui para frente. Se é no coração da minha sobrinha, de um sobrinho, de um primo, de uma prima mais nova, dos meus filhos. É muito interessante isso, que eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira. Que é da importância de cada um na família, né? Sim, e é muito interessante o que você falou agora, que é assim, quando eu me casei, eu trouxe as coisas que eram da minha história de vida. O Luciano, que é o marido, trouxe as coisas. Então, assim, a parentalidade envolve aquilo que você traz dos seus ancestrais, da sua herança. Então, você chega com uma postura para exercer a função, né, exercer a parentalidade, seja na função paterna ou na função materna, também trazendo, né, e principalmente trazendo conteúdos que você já tem. Não é que eu chego, de repente, num casamento, ou que não seja um casamento, mas numa relação, e esse bebê vem, esse indivíduo, né, vem para a minha história, e eu, na verdade, estou uma página em branco, né? Eu não trouxe nada. Eu trago, né? E o interessante é que a gente traz e a gente vai somando com aquela pessoa que é o parceiro ou a parceira, para a gente decidir o que a gente vai trazer, né? O que a gente vai mostrar para essa criança, né? E você, Marcele, comentou o seguinte, você disse assim, é uma coisa que eu não tinha
né? E de repente eu acabei pegando isso com o Luciano e agora a gente tem juntos a gente tem uma nova realidade. E aí eu quero entrar dentro do processo da pergunta que é assim, Kátia, mas e se eu, como pai, né? A minha função é a função paterna, eu vou ter que exercer a função paterna dentro da família. Mas eu não tive pai. Eu realmente fui criado sem ninguém. Eu fui criado sem amor, eu fui criado sem isso. Então isso ficou realmente um buraco aqui para mim. Eu não trago isso, né? Como é que eu faço? Bom, daí a gente entra naquele processo da ajuda, né? De ressignificar essa função paterna. Eu não posso passar a vida só dizendo que eu não vou conseguir exercer a minha função dentro de um processo ou dentro de um contexto familiar, porque eu não tive isso. É aí que entra o buscar ajuda, é aí que entra eu ressignificar aquilo que faltou. Eu tenho que ressignificar a função de pai. Se eu sou uma pessoa que não tive isso e hoje eu apresento sequelas de incapacitação, de insegurança, né, de falta de credibilidade em mim mesmo, né, se eu não estou conseguindo descobrir e conquistar o mundo, eu falei no início da fala, o quanto o pai tem essa competência, a função paterna tem essa competência do apresentar o mundo, do dizer para o indivíduo, olha, nós vamos juntos conquistar o mundo, mas a gente precisa ter regra, a gente precisa ter disciplina, a gente precisa entender e respeitar o outro. Eu não vou chegar no mundo de qualquer jeito, eu vou chegar avaliando as coisas, entendendo se eu posso, se eu não posso, o que eu devo fazer, respeitando o meu outro, né? Então vamos imaginar que a pessoa não teve isso e ela traz algumas consequências, algumas sequelas para enfrentar a vida. Uma coisa que eu acho muito bonito é que a gente tem sempre a chance de ressignificar a função do pai. O que é ressignificar a função do pai? Ok, não tive pai, eu não sei como é que isso funcionava na minha época, né? Porque eu não tive e tudo mais. Você não teve, mas você deve ter tido um amigo que você percebia mais equilibrado porque tinha. Você deve ter tido um avô, você deve ter tido alguma função paterna, você pelo menos observou alguma coisa acontecer, mesmo que você não tivesse, de repente você pode ter observado isso com um colega da escola. Você fala, nossa, é estranho, eu sinto esse buraco, mas eu vejo que o meu amigo tem, né? Ou seja, não importa se você não teve, é um sofrimento não ter tido, é um buraco que fica, mas você tem sempre chance de resgatar isso, ressignificando a função de pai. A função de pai é mais do que só o contexto do pai físico em si, mas é abrir o seu coração e a sua mente para entender que a função normativa do pai você precisa ressignificar dentro de você e fazer as pazes com isso. Através de ajuda psicológica? Sim. Através de ajuda na conversa com a família, de resgatar conceitos, de resgatar coisas que não foram ditas ou feitas? Sim. E quando eu ressignifico a função do pai, eu dou uma chance para eu entender como é que eu devo me comportar. Eu dou uma chance para entender que a primeira coisa que eu preciso ter na minha cabeça é que a função de pai já começou lá atrás no espermatozoide. É verdade. Seu pai pode ter não sido nada presente na sua vida, mas você não nasceu do nada. É tão interessante esse contexto, eu acho que esse contexto faz a gente sair do processo de sofrimento na fase adulta para um processo de ressignificação do pai, para um processo de resgate. Ou seja, tem jeito sim, né? Porque na verdade a primeira função paterna o seu pai já deu lá atrás, você está vivo, você veio ao mundo. Não tem jeito de você vir ao mundo sem espermatozoide, não tem como. Então, dentro da sua ancestralidade, dentro do seu inconsciente coletivo, você já pertence a algum lugar, sim. Ok, ficou tudo complexo, você não teve esse pai para te ajudar a andar de bicicleta, a sua mãe ficou sobrecarregada nessa função, ou você foi criado, como eu já mencionei, numa creche, ou com um pai adotivo, enfim, não importa. Quando a gente ressignifica, a gente faz as pazes com esse passado que nem sempre foi como a gente desejava ou até como a gente merecia. Mas a gente precisa entender
que muitas vezes esse pai, como um humano que todos nós somos, ele pode ter tido muitas boas intenções que não se realizaram. Ele tinha erros, ele tinha acertos, ele também tinha os buracos dele, né? Nem sempre as coisas que ele planejou ou as coisas que ele intencionou funcionaram, mas ele, sobretudo, está ali antes, na hora que ele te oferece a célula para a vida. Então eu acho que não adianta a gente passar a vida só muito chateado porque não teve pai. A gente pode sim olhar para isso dentro da gente e falar, puxa vida, que falta me fez. Realmente fez muita falta. Mas eu preciso ressignificar, porque não é porque eu não tive que eu não vou ter que construir essa função dentro de mim para fazer um bom trabalho como um pai, como alguém que vai exercer a função paterna dentro do contexto da parentalidade, para fazer com que o indivíduo que esteja perto de mim possa crescer sem tantas sequelas como as que eu tive. Então é fazer as pazes com essa função de pai que nem sempre você teve presente, mas ela existe, independente de você não ter tido. E quando você vem para o contexto da parentalidade, quando você assume, vem com uma postura de que você vai fazer parte da vida de uma criança, isso é mais do que só ser um pai biológico. Isso é realmente fazer parte, é fazer as pazes com a sua história para você poder construir uma nova história com esse indivíduo que veio para o mundo. Então é uma responsabilidade bastante grande. Né? Não é, a gente não chega liso e vazio para a questão da função paterna, para a questão da família. Né? Então a gente precisa entender que a gente, então, quando faz as pazes com essa situação da ressignificação do pai, que é um pai que às vezes a gente não teve presente, mas que estava lá, né? Ele não estava presente na sua vida, mas ele existe. E aí, quando eu faço as pazes com isso, eu consigo crescer, amadurecer, olhar para trás, para as minhas dores e falar, não, deixa eu construir uma nova história. E aí eu deixo de ficar só naquele pensamento, eu vou usar uma expressão agora que eu uso no consultório, que acho que vai clarear um pouquinho, né, quando a gente fala de parentalidade. A gente não fica só na estação do quando eu fui pequenininho em Barbacena. Porque se eu adotar a postura, é verdade, se dentro da parentalidade ou dentro de um contexto onde eu sou importante para alguém, afinal eu tive um filho, ou mesmo que eu não tive filhos, mas como a Marina comentou, a Marina ainda não tem filhos, mas a Marina é uma tia presente, né? Quer dizer, ela é uma pessoa que tem uma função. Vamos imaginar que ela fosse um tio, já que a gente está falando muito aqui da questão do pai, né, que vem, que lança essa criança para o mundo, que mostra para ela algo além da relação dela com a mãe, porque o bebê tá ali juntinho, né? Aí o pai vem, corta o cordão e é o primeiro outro que a gente encontra, né? É como se o pai chegasse e falasse, ó, queridinho, a mamãe é uma delícia mamar, mas vamos ali fora, que eu quero te mostrar que ali fora tem um monte de aventura também. Aí a gente está dizendo que mãe não pode ter aventura? Não, gente. Mãe também pode ter aventura. Mas o que a gente está colocando aqui é que as funções juntas trabalham muito melhor. Né? Juntos, a gente é muito mais forte nesse processo. Ninguém gosta de estar sobrecarregado por nenhuma função dentro de uma empresa, dentro de uma companhia. Por que é que a gente deveria gostar de estar sobrecarregado dentro do contexto da família, dentro do contexto da parentalidade? De repente ter que fazer tudo, não significa que não possa, não significa que as mães hoje, que são mães que não têm a presença do pai, não estejam fazendo um trabalho maravilhoso. Muitas delas estão sobrecarregadas e fazendo um trabalho muito bom, mas a gente sabe que definir tarefas faz com que cada um contribua com aquilo que tem de melhor para que as coisas funcionem, né? Para que a máquina funcione muito melhor. Então é muito interessante a gente pensar sobre isso e a gente se rever dentro do processo da parentalidade. Se você é um pai, se você é alguém que precisa exercer a função paterna e não está conseguindo dentro do seu contexto familiar, saiba que essa criança está perdendo sim. Você é importante, você é necessário. Então às vezes na vida a gente tem que parar um pouquinho e deixar mesmo de ser pequenininho, né? Quando eu fui pequenininho em Barbacena, eu não tive pai. Não, agora você é grandinho nos Estados Unidos.
Você é grandinho no Brasil. Então tá na hora de acordar. Tá na hora de deixar de ser o filhinho do papai para ser o papai do filhinho. Né? Então a gente sabe, é muito importante. Eu acho que é claro que dói a gente ter tido muitas vezes uma história que nos machucou, mas de novo ressignificar que essa função de pai existe. Você tendo tido uma experiência positiva ou não, existe uma chance de buscar ajuda, existe uma chance de buscar um profissional que possa te ajudar a enxergar com uma lanterna esses pontos escuros, às vezes, da sua vida e que dificultam tanto para você ser pleno dentro do contexto que você escolheu. E aí a gente está falando aqui muito de parentalidade e tal, mas no contexto como indivíduo. Às vezes a pessoa não é um pai biológico, não é um pai adotivo, mas ele é um tio. Às vezes ele é um amigo mais chegado da família e tem criança naquela família que olha para você e fala: nossa, eu gosto tanto daquele amigo do meu pai, daquele amigo da minha mãe, que me leva para fazer as aventuras, que está comigo. Então, assim, de poder se olhar para poder ser pleno e poder colaborar dentro dessa parentalidade que também é uma responsabilidade social. Você ia falar alguma coisa, Dani, eu te interrompi, desculpa. Eu estou falando sobre essa. Eu tive um período que eu tive que fazer isso na vida. 30 anos, né, eu tinha já. E como eu já disse no começo, eu não fui criada pelo meu pai. Mas em um momento da minha vida eu entendi que eu não essa falta que fez, com certeza, que eu nem sabia de que era que eu sentia falta, porque eu não tinha entendimento. Eu entendi que eu não precisava mais ficar choramingando isso. E eu fui atrás do meu pai, bati um bairro, e eu lembro que Tamires era pequena e ela fazia: como que você vai atrás do seu pai? Ele te fez mal? E eu disse: não, mas eu existo por causa dele. Em algum momento, né, na vida, ele foi meu pai, porque senão eu não teria existido. E foi nisso que você falou aí, né, no início da minha vida. E engraçado que hoje eu sou grata a Deus pela vida do meu pai, por mais que o meu contato com ele, os primeiros 4 anos de vida que eu tive não foram bons, não são muitas boas notícias, mas eu sou grata no meu coração porque o meu pai, ele me deu a vida, né? E então eu tenho gratidão por isso, porque se ele não tivesse lá fecundado, eu não estaria viva. Então, isso que você falou foi perfeito, né? A função dele, com relação à minha existência, se cumpriu. Ele pode não ter sido por causa de outras situações que realmente eu sei que ele tinha, que você falou, ele tinha dificuldades. Mas eu não preciso ficar churumingando a vida toda, porque essas dificuldades que eu tive também foram supridas, né? Hoje eu sou... Isso aí não causa, mas eu já superei isso. Então isso que você está falando é muito importante, essa ajuda, porque tem muitas pessoas que não conseguem superar isso, né, Kátia? Muitas pessoas que sentem muita dificuldade para perdoar essa falta e superar essa deficiência de não ter o pai, que a gente vê que causa uma deficiência, um dano. Apesar de eu ter tido um tio que também esteve na minha vida, mas também ele era muito ausente porque ele trabalhava fora, então ele só chegava no final de semana. Então, mas era isso que eu queria dizer, que há saídas, né? Porque muitas pessoas estão vivendo com feridas, com dores internas, né, com desvios mesmo de propósito da vida por causa disso, e sempre há uma saída. Sim, e aí eu acho que eu comecei a falando dessa coisa do da nossa herança, né, que eu acho que é tão legal, que é quando a gente pensa que a gente já é um grupo quando o espermatozoide encontra o óvulo. Olha que coisa louca, gente. É um negócio tão lindo e é uma coisa que nada pode mudar. Isso está lá. Para o indivíduo ser quem sou hoje, a Dani, a Marcele, todos vocês, ouvintes que estão nos assistindo, para você estar aqui hoje, pelo menos uma dupla teve que se encontrar. Independente da gente estar falando de como essa dupla se encontrou.
né? Independente de tratamentos de fertilidade, independente de como é que veio o espermatozoide, como é que veio um óvulo, você já tem um senso de pertencimento. A gente está aqui dizendo que função paterna é mais do que só o contexto genético-biológico. Claro que sim, mas de qualquer maneira teve que ter um espermatozoide. Então, exato, o fornecedor desse espermatozoide aqui eu posso nunca conhecer, mas eu tenho alguém que fez esse papel lá atrás. Depois, eu posso ter sido, por exemplo, fruto, talvez até, de um processo tão moderno hoje, como os tratamentos de infertilidade, mas o meu ponto nem é esse. O meu ponto é que existiu um espermatozoide, existiu um óvulo. Então, já era uma dupla. Quando esse embrião é fecundado e essa mulher começa a gerar esse bebê, nós já somos um trio. Nós já somos um trio ali no momento da gestação, porque esse bebê está ali dentro. Uau. Quando esse bebê nasce, nós continuamos sendo um trio, e às vezes um quarteto, porque a família pode ser maior, né? Mas aí a gente já está respirando sozinho, a gente já nasceu para o mundo. Então, olha que loucura quando a gente fala de ressignificar a posição do pai, né? Mesmo que esse pai não esteja presente, eu vim para o mundo. Eu tenho um texto. Oh, caiu? Acho que sim. Muito doido esse negócio, gente, né? Muito doido, cara, muito doido. E quando ela falou ali, a gente, né, não consegue, né? Trio, Three for One, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nascer, já vai, tipo, dando uma piradinha, né? Gente, muito, muito legal. E o fato até casa com o que o Judson estava falando também, né? De a gente levar toda essa paternidade para o Senhor mesmo e entender que Ele é Pai e arrancar a dor da rejeição e de qualquer coisa que aconteceu antes é muito forte, na verdade, né? Muito forte verdade, mesmo. Gente. Será que ela vai conseguir voltar para a gente ver o que enfim. E, gente, é muito profundo quando a gente entende essa questão do pai, né? Tipo, de que independente, igual a Dani falou, que ela teve esse entendimento sem nem ter, tipo, tipo, algo divino mesmo, ter esse entendimento. Pode continuar, Kátia. Então, assim, eu acho que essa beleza mesmo, da gente entender que às vezes as coisas não saíram, e mesmo quem tem alguém em casa fazendo a função paterna, né? Seja um avô, um tio, pai adotivo, enfim. Eu acho que vocês já entenderam que o que eu quero dizer aqui é sobre a função, quem exerce essa função. Não importa se é a mãe que está sozinha, se é um avô, enfim. Ainda que essa pessoa esteja ali, tentando desenvolver, e mesmo errando, e mesmo trazendo uma dificuldade, porque ela traz as próprias coisas, né? A gente precisa entender também que mesmo dentro de uma parentalidade, onde a função materna está ali presente, que é a função da competência do eu quero, do desejante, e aí vem a competência paterna, não, olha, não é agora que você pode desejar isso, vamos conquistar o mundo, mas vamos ter aí desenvolver os nossos recursos, calma que não é por aí. Ainda dentro de tudo isso, eu acho que o mais lindo de tudo, que entra junto com aquela questão do resgate que a gente estava falando, é essa questão do que você vai oferecer para esse indivíduo. Né? O que eu tenho para oferecer para esse indivíduo? O que eu escolho para ele? E aí tem uma coisa que eu acho que é interessante a gente começar a entender, que o que esse indivíduo precisa, né? O que o indivíduo precisa para crescer saudável é de um amor que venha com honestidade. Não adianta eu querer oferecer o amor idealizado, o amor romantizado das novelas, onde tudo é muito perfeito, né? Naquela coisa toda de ficar prestando atenção nos detalhes e achar que não vai errar nunca. Não, você vai errar. E não tem problema nenhum que você erre. O importante é que você consiga se perdoar quando erra e consiga pedir desculpas, né? Você consiga dizer para a criança desde muito cedo, olha, esse é o amor que eu estou te oferecendo, o papai vai errar, a mamãe vai errar, mas a gente vai levantar e vai consertar. A gente vai tentar realmente fazer o melhor que a gente puder.
Mas essa coisa do amor idealizado, do amor romantizado, só traz sofrimento, porque não é possível que seja assim. A gente precisa entender e oferecer aquilo que é possível, que é um amor real mesmo, honesto, né? Com as limitações que eu tenho, mas também com as qualidades e com todas as coisas que eu sei fazer bem. Uau! Muito bom. E eu acho que está na hora quase de finalizar, não é isso? Eu ia falar agora para te contar as novidades, como é que tá as coisas, para falar mais sobre esse assunto, para as pessoas te contatarem. Conta tudo para nós aí. Eu vou contar, mas antes eu vou só fazer o fechamento disso dizendo o seguinte: o que a gente pode fazer para que a parentalidade seja algo um pouquinho mais resolvido? Gente, a sugestão que eu dou toda vez que você tiver um relacionamento sendo uma pessoa solteira e que está decidida a entrar num relacionamento, seja ele qual for, né? Para entrar nesse processo da parentalidade, de refletir realmente, né? Quem que eu escolho para caminhar comigo na jornada da parentalidade? Quem que eu estou escolhendo para fazer a função materna dentro disso e a função paterna? Com quem que eu quero caminhar? Só para a gente refletir. A segunda coisa para reflexão é de que forma as mulheres podem auxiliar os homens na função paterna. Às vezes a gente acaba, por causa desse afeto, dessa relação de simbiose com a criança, a gente acaba querendo ocupar todos os lugares. A gente acaba não conseguindo dividir e deixar o pai também agir, né? Então, como mulher, eu acho que vale a pena refletir sobre isso para a gente também entregar para o marido a função que é dele, né? E eu estou falando marido porque geralmente no contexto a gente fala assim, mas pode ser qualquer pessoa, quer dizer, esse companheiro, essa pessoa, enfim, de entregar, de realmente compartilhar, de dividir as funções, né? Eu acho que isso é super importante. E para você, que é um pai e que precisa desempenhar a função paterna e que está com essa dificuldade, gente, é procurar ajuda realmente, é procurar alguém para falar sobre isso, é olhar para esses pontos escuros desse quarto escuro, né? Que às vezes parece que tem tanto fantasma ali, a hora que você abre o quarto e acende a luz, você faz bu por fantasma também, entendeu? Então eu acho que quando a gente faz isso, a gente começa a melhorar, a gente começa a limpar o nosso campo de atuação para que a gente possa ter mais saúde para desempenhar aquilo que a gente precisa como indivíduo na vida, né? Então é isso que eu queria deixar para vocês em relação ao assunto. É vasto, é extenso, então a gente precisa cortar aqui, né? Mas eu com muita alegria queria anunciar para vocês a minha página profissional, é o projeto Jornada, né? É um projeto gerado a Mila, tá linda. As meninas participaram, né, desse processo agora já no finalzinho, quase nascendo o bebê, o Jornada, elas entraram aí no meio da caminhada. Então, assim, eu queria agradecer todo o carinho que vocês sempre tiveram, né, com o meu trabalho e dizer que nessa página profissional vocês vão encontrar conceitos na área de psicologia, na área de treinamento cognitivo comportamental. Eu sou doula também, então a gente vai ter também algum material em relação à maternidade, acompanhamento de gestantes, a tratamentos de infertilidade, que é um outro tema gigantesco também, que eu quero realmente explorar bastante, porque hoje em dia a gente tem muita mulher passando por essa dificuldade. Enfim, vocês vão encontrar um pouco mais de material lá na página do Jornada no Facebook. A gente está no Facebook, no Instagram e também no YouTube, tá bom? Depois o Jonas vai colocar aí para por favor, o endereço eletrônico, que eu não vou conseguir saber agora de cor. Olha aí a página da Kátia, essa é do Facebook, né? E a página dela, se você quiser encontrar, é Jornada Kátia Gama. Você escreve isso aí, vai achar Jornada Kátia Gama e tá muito linda, tá muito interessante as coisas que ela tem. É tudo novo, né? Ela está iniciando esse projeto. Queridas, eu quero, na verdade, me despedir, né? Agradecer vocês pela oportunidade. Vou me despedir antes que alguma coisa aconteça e a gente caia. Faz parte.
Mas foi um prazer de novo falar aqui para vocês. Eu espero que tenha sido realmente uma fala que tenha chegado ao coração das pessoas que precisam. E agradecer vocês pelo carinho mesmo e pedir que vocês acompanhem as páginas agora do Jornada, que a gente vai tentar trazer conteúdos assim com uma fala clara. Obrigada pela Obrigada, presença, Kátia. Obrigada pela participação. É sempre um prazer te receber, viu, Kátia? E nós queremos pedir para os nossos ouvintes para já dar uma entrada lá e curtir as páginas da Kátia, compartilhar, né, para que esse trabalho só cresça e alcance as pessoas que realmente estão precisando disso, da ajuda da Kátia. É verdade. Ótimo. Perfeito. Obrigada, Kátia. Obrigada por mais uma vez fazer parte. Bem, amamos você. É verdade. Eu amo você. Obrigada por tudo mesmo, tá? Um beijão. Beijo, tchau. Beijo.